Pastor João Souza, seja muito bem-vindo ao nosso canal, para mais um episódio do podcast do Tchê, aqui onde nós tentamos produzir conteúdos para a edificação da igreja, um cunho missionário também para alertar e fazer com que as pessoas pensem um pouco mais sobre missões. E nesse momento nós vamos conversar sobre o seu trabalho aí na Guiana. Mas antes de tudo eu quero agradecer a sua disponibilidade de ter aceitado o nosso convite para falar um pouco sobre o seu ministério, sobre o trabalho aí na Guiana e de coisas atuais que têm acontecido. Até é uma das perguntas que eu quero fazer dentro da pauta é como é que tem sido essa questão aí da Venezuela tentando se apropriar de parte da Guiana. Então, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe esse tempo de conversa. Eu quero que seja um tempo muito bom. Meu desejo é que as pessoas entendam e saibam melhor sobre o seu ministério aí. Então, seja muito bem-vindo ao Teologia. Muito obrigado, irmão. Obrigado pelo convite e espero que eu possa, de alguma forma, beneficiar os irmãos com informações, com esclarecer alguma coisa que eles possam querer saber sobre o ministério, sobre a minha família e eu, e também sobre o país onde a gente reside. Bem, bem. Pastor, antes de eu fazer as perguntas, eu lembro que eu tenho dois colegas de ministério, dois amigos. O senhor é amigo do senhor também, que eu não vou citar os nomes deles aqui para não constrangê-los quando eles forem assistir, mas ambos disseram que dos missionários que eles conhecem, o senhor é um dos melhores, por causa do trabalho que o senhor faz aí na Guiana, pela forma como o senhor se dedica ao ministério. E eu sempre não, mas já tem algum tempo que eu queria ter essa conversa com o senhor, mas nunca deu certo, né? Nunca fechou as datas, nunca fechou os horários. Mas graças a Deus que hoje deu certo a falarmos sobre o trabalho do senhor aí na Guiana. Até mesmo, como eu disse no início, quando estávamos em off, para falar sobre a importância de missões, né, em outros cantos, não só no nosso país, para que as pessoas também intercedam e orem pelo seu ministério aí, talvez pessoas que não lhe conheçam pessoalmente ou só lhe conheçam de ouvir falar, o missionário na Guiana, mas o senhor falando é algo mais concreto para essas pessoas que talvez não lhe conheçam. Então eu quero que o senhor, por favor, fale um pouco do senhor, se apresente para os nossos ouvintes, fale um pouco do seu ministério aí na Guiana e como é que se deu, né, o seu desejo em ir para a Guiana. Pois bem, bom, primeiro eu não sei quem são os colegas, mas são palavras gentis deles e se tem realmente alguma coisa que a gente tem feito, é pela graça de Deus, então louvado seja o Senhor. Ah, Amém. Sou João, sou do Ceará, sou da cidade de Sobral, sou casado com Fabiana, da cidade de Limoeiro do Norte. Nós dois somos do Ceará. E nós somos casados há 19 anos e temos três filhos, um de 17 anos, um de 13 e outro de 5 anos. Então, trabalhamos na Guiana Inglesa, que fica aqui no norte da América do Sul, caso você ainda não localizou o país. E temos feito esse trabalho aqui desde 2008. Implantamos uma igreja na região de Sequibo, que é a região que a Venezuela deseja anexar do nosso país, e trabalhando lá por quase 10 anos, 9 anos na verdade, a gente mudou para o leste do país, onde a gente trabalha com duas igrejas que estavam sem pastores por quase 30 anos. E no momento estamos iniciando uma outra igreja numa vila muçulmana chamada Scottsburg. Nosso trabalho é de reestruturação de igrejas e implantação de igrejas também. Pastor, fale um pouco sobre a Guiana em si, né? Como é que é o país, né? Qual é a religião predominante, como é que é a cultura no país? Há uma diversidade cultural, há várias pessoas de outros países que são daí ou que foram morar aí. Como é que é essa questão da diversidade cultural? Como é que é a Guiana inglesa em si? Uma Guiana Inglesa, apesar de estar na América do Sul, quando você vem aqui a primeira vez, parece que você não está mais na América do Sul. Primeiro, por conta da arquitetura, é muito diferente da arquitetura latina, ibérica, portuguesa, espanhola. É inglesa predominantemente, e também tem um toque, uma influência muito grande do leste, indianos, caso arquitetura indiana,
e também a arquitetura paquistanesa, a arquitetura árabe. Você vê isso principalmente nas construções religiosas. Então, a Guiana, apesar de ser um país pequeno, não muito conhecido também na América do Sul, é extremamente diverso, culturalmente falando. Nós temos 6 povos que compõem a nação guianense. São os europeus, que já não quase resta mais nenhum, os ingleses, no caso, portugueses, também já foram embora, não tem muitos, você encontra ainda alguns, mas não muitos, e predominantemente você vai encontrar afrodescendentes e também indodescendentes, hindus, indianos, que vieram da Índia e também da região do Paquistão. Temos chineses também, e recentemente uma leva muito grande de cubanos e venezuelanos, que já está alcançando quase 2% ou 3% da população. Então esse é um grupo que tem chegado e tem chegado forte, já tem deixado impressões bem fortes na sociedade guinense. Tudo agora é bilíngue, inglês e espanhol. Então a gente tem, onde a gente vive, nós não temos tantos latino-americanos, temos alguns, temos trabalhado com eles aqui também. Mas a Guiana, religiosamente falando, eles depende de onde você está. A capital do país, que é a única cidade, na verdade, do país, eles são cristianizados. E no interior do país é predominantemente hindu e muçulmano. Onde nós moramos e trabalhamos, 51% da população são muçulmanos. Então, do interior, religiões do leste, e na capital, pessoas cristianizadas. Não são cristãos, mas cristianizados. O que o senhor, como é que o senhor definiria a presença cristã aí na Guiana? A, a, a gente, eu ouvi aqui, tem indianos, muçulmanos, mas qual é a religião que predomina aí e qual é o impacto dos cristãos que estão aí? É pouco? É num processo lento? Como é que se dá essa questão dos cristãos aí na Guiana? Bom, os cristãos, a gente costuma dizer que os missionários que trabalham aqui costumam dizer que o cristianismo aqui morreu. Tradicionalmente, eles receberam isso dos colonos ingleses, o anglicanismo, principalmente, mas é tudo muito tradicional e continua assim. A Guiana é um país em escuridão espiritual. Os cristãos não fazem diferença nenhuma em relação aos seus posicionamentos, seu comportamento na sociedade. Na verdade, por serem muçulmanos e hindus, eles são muito tradicionais, muito conservadores. E os cristãos, infelizmente, os que se chamam cristãos, são os que dão problema na sociedade. São geralmente os ladrões, os traficantes, os membros de gangue, são os que batem em mulher e esse tipo de coisa. Então, o cristianismo aqui é doente, quase que inexistente, de verdade. A tradição, no Natal alguém aparece nas igrejas e festas religiosas, mas em geral o cristianismo não tem impactado em nada. Aqui é do zero mesmo que a gente considera esse trabalho, é um trabalho pioneiro. E como a o senhor está aí há mais de 10 anos, que o senhor disse, né? Desde Desde 2008. 2008, 15 anos. Como é que o senhor avalia, né, desde quando o senhor chegou aí até agora, não falando do seu ministério em si, mas de outros ministérios que acompanharam talvez todo esse período, né? Eles permaneceram firmes, eles foram embora. Hoje, o senhor se vê sozinho, talvez, nessa empreitada das outras talvez denominações que tenham aí. Como é que o senhor enxerga esse avanço, vamos dizer assim, do cristianismo nesse tempo que o senhor está aí? A Guiana é um país de imigração. Por ser um país muito pobre, as pessoas sempre têm o interesse e a intenção de ir embora. Então, nesses 15 anos de ministério, tantas pessoas, muitas pessoas mesmo, fizeram suas decisões, nos ajudaram, eram membros ativos, mas foram embora. Os Estados Unidos, Canadá principalmente, e o Caribe. Então, a gente vê assim um aumento do cristianismo, a palavra tem se expandido, mas as pessoas mudam a cultura de imigrar, eles querem ir embora daqui. Então, a gente tem visto agora, por conta desses latinos que têm vindo, eles são bem mais abertos
ao cristianismo e eles vieram para ficar aqui. Eles não pretendem ir embora, procurando uma vida melhor. Então, a tendência, pelo menos, é de que o cristianismo estabeleça um pouco e a partir daí então venha vingar, venha realmente crescer. Mas, em geral, a gente tem visto um crescimento lento e às vezes deficiente, e principalmente no interior. A gente trabalha sozinho. Através dos anos, nós recebemos 3 casais para trabalhar, mas por diferentes razões pessoais, foram embora ou não ficaram onde os hindus e os muçulmanos estão. Foram para a capital, onde é um pouco mais fácil. Você não vai encontrar tantos muçulmanos e hindus. Então, sim, a gente trabalha sozinho no momento. Nós somos a única família missionária no interior e na verdade, no país inteiro em relação a brasileiro, somente a gente. E às vezes isso deixa o trabalho, não às vezes, isso deixa o trabalho muito mais lento. Eles não têm trabalhadores, não dá para fazer muita coisa, mas se não tiver, ajuda. Então a gente vai fazendo o que pode fazer fisicamente, espiritualmente e deixar o resto com o Senhor. É como aquele texto de Mateus 9, quando Jesus ele se direciona para os discípulos e diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E isso continua sendo verdade nos nossos dias, não é? E Sim, aí eu quero entrar na questão dos desafios, pastor. O senhor falou aí da questão de estar sozinho, e isso eu entendo como um desafio muito grande. Trabalhar sozinho em um campo onde o trabalho é bastante, onde o trabalho tem um volume grande a ser feito. A- a- Além desse desafio de estar sozinho, de, de trabalhar sem uma equipe, quais os outros desafios que o senhor encontra aí na Guiana? A- a- Algum tipo de barreira cultural? Aí eu acho que se fala inglês, a fala daí é inglesa, né? Então, eu sei que o senhor fala inglês, mas também talvez em algum momento isso se tornou ou era algum tipo de desafio, algum tipo de barreira. Então, quais são os desafios que o senhor enfrentou e quais os desafios que o senhor enfrenta ainda hoje? bom, eu vim de um seminário muito pequeno, lá do interior, como a gente chama lá no Ceará, das Brenhas mesmo. Muito pequeno, mas com uma vontade de servir a Deus enorme. Então, saindo de lá, eu caí direto aqui na Guiana, isso em 2008. E eu não tinha nenhum treinamento missionário, a gente não via missiologia, a gente não via nada disso lá, porque nós não tínhamos essas disciplinas. E então, chegar aqui, eu já falava inglês, já trabalhava como tradutor, então a língua não foi problema nenhum. Minha esposa não Uhum. falava, mas o Senhor abençoou, em 3 meses ela já estava se comunicando e ministrando também. Mas chegar nesse país e não entender islamismo, não entender hinduísmo, ou seja, não entender o povo e também a questão da cultura. O Senhor tem sido muito bom, muito gracioso com a gente. Nós não tivemos nenhuma crise ah, de, de, de não se adaptar. O Senhor nos ajudou sempre. Então, nosso desafio maior foi realmente ter que trabalhar com coisas e com pessoas e com religiões que eu não conhecia, que a gente não conhecia, que a gente não sabia como trabalhar. E o Senhor foi, na verdade, nos ajudando a superar tudo isso. Outra questão é a pobreza. A Guiana mudou muito, principalmente nesses últimos 3 anos, com muito dinheiro entrando do petróleo. A Guiana tem realmente se transformado, mas era um país miserável. A gente, quando chegou aqui, o salário mínimo deles era de R$ 70. E então a, o real valia bastante naquela época também. E para mim foi um desafio estar confortável e ver toda aquela pobreza, toda aquela coisa horrível ao nosso redor. Então, se adaptar a mudar algumas coisas da nossa vida, isso foi um pouco desafiante, mas o Senhor, mais uma vez, nos ajudou e o nosso desafio maior hoje é paciência, porque trabalhar com hindu, trabalhar com muçulmano, leva muito tempo. Eles não se convertem com uma conversa, com um estudo bíblico de uma semana. Às vezes leva anos para que a pessoa se converta. Recentemente nós tivemos uma moça que se converteu depois de 7 anos
de insistir com ela. Mas ela está tentando trazer a família inteira, que são hindus. Então, é paciência. O nosso desafio é ser paciente e não ficar frustrado com os resultados, que talvez aos olhos de outros seriam muito pífio. 3, 4, 5 conversões por ano, isso não é muita coisa, mas trabalhar com essas duas religiões é fogo, é barra, mas o evangelho chega ao coração deles. A gente só precisa ser fiel naquilo que Deus nos entregou, é comunicar. Ah, como é que é a receptividade dessas pessoas, esses hindus, desses muçulmanos, quando se chega para introduzir o Evangelho de Jesus? Bom, a gente faz porta a porta. Todos os fins de semana, sexta e sábado, são dias de visita. A gente bate em portas e a gente vai tentando fazer amizades e conhecer pessoas. A gente compartilha do evangelho, mas em geral, com o muçulmano. Os dois são diferentes. Com o muçulmano, ele vai brigar, ele vai achar ruim, ele vai querer debater, e isso acaba fechando portas porque eles se sentem ofendidos. Então, geralmente a gente vai, conversa um pouco e ora por eles. Eles apreciam a oração. E depois a gente faz uma segunda visita, a gente leva um pedacinho de bolo, então vai quebrando o gelo. A Sim. partir desse gelo, quando uma amizade começa, é quando eles abrem o coração de verdade para ouvir um amigo falar. Ambas as religiões são de relacionamentos. Eles ouvem, eles se engajam, caso haja uma confiança, caso haja uma amizade. Então, no caso, o engajamento com o muçulmano geralmente é muito mais demorado, muito mais complicado. O hindu, porque para eles tudo é Deus, tudo. Uhum. Então eles aceitam rapidinho a mensagem, o evangelho. Só que eles não se livram dos Uhum. outros deuses. Eles simplesmente colocam Jesus no panteão de deuses que eles já têm. Então é outro longo processo até que eles entendam que eles não precisam de outros deuses e que só Jesus é o Uhum. caminho, somente ele é a verdade, não é uma verdade, mas a única verdade. E a vida é o que eles muito querem. Então, tudo isso leva tempo, mas dois approach, métodos diferentes para as duas religiões. Quais foram as experiências que o senhor teve mais desafiadoras aí? Eu lembro de algumas histórias interessantes, como, por exemplo, aqueles vizinhos, e o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, de talvez, se eu não me engano, o marido tentando matar a esposa com um facão e o senhor tendo que ir lá e tentar apaziguar a questão. Experiências como essas são impactantes e desafiadoras no campo, né? Não é só levar a mensagem do evangelho, não é tentar mostrar Jesus Cristo, mas também é participar, vamos dizer assim, da vida das pessoas e nesse caso, eu digo mais uma vez, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, uma situação dessas, né, é perigosa, o senhor está ali, um perigo, talvez, de vida, mas dentro dessas experiências que o senhor teve, quais foram as mais desafiadoras no campo missionário? E o senhor pode falar tanto quanto ao seu trabalho missionário de pregação, mas também quanto familiar, os desafios que o senhor experimentou e a sua família experimentaram estando aí no campo guianês. Certo. Vou tentar ah, falar um pouco de tudo, mas sem ser muito prolixo. Ah, a situação que o irmão falou, da irmã Oleta, ela era muçulmana e ela se converteu e o marido não gostou. E no meu aniversário, a igreja estava lá em casa celebrando, a gente comeu, jantou, rimos, cantamos. E quando ela foi embora, a gente só ouvia os gritos na rua, era uma vila no meio da floresta, então não há iluminação pública. E ela gritando, correndo na rua. Então todo mundo foi ver, era o marido dela que estava atrás dela querendo matá-la por conta disso. E ela teve que fugir, ela teve que abandonar os filhos, porque ele não permitia mais que ela os ouvisse. E na verdade ela acabou tendo que mudar, mudou para a capital, se educou, estudou, virou enfermeira e o marido se divorciou, porque eles chamam de kafi, que tipo seria para o judeu chamando um gentio, não é? O termo muçulmano é kafi. Ela virou kafi e ele não queria mais estar casado com ela e acabou dando o divórcio. E ela hoje
ela mora na capital ainda, ela casou com um outro senhor de uma outra igreja, um viúvo, e está muito bem, está muito feliz em Georgetown. Os desafios, as coisas, assim, os maiores desafios para mim de ministério foi a questão espiritual. A gente vindo de igrejas batistas, vindo de igrejas bíblicas, a gente não vê muito, a gente não ouve falar muito, ninguém dedica muito tempo a essa questão do exorcismo. Uhum. Não é aquilo que você vê na Universal, aquela bobagem toda de entrevista aqui para lá e para cá. Aquilo é uma bobagem. A possessão demoníaca é algo muito comum na Guiana, e eu creio que, ministerialmente falando, ter que fazer exorcismo sem saber fazer esse tipo de coisa foi muito complicado, muito difícil para mim. Eu não gosto da experiência e peço que o Senhor não me conceda isso. Nós trabalhamos numa vila, hoje em dia nós trabalhamos numa vila que adora um demônio. E a possessão demoníaca, depressão, suicídio é muito comum, é a ordem do dia nessa localidade. Então, ter que viver vendo e sentindo, vendo ao nosso redor, toda essa malignidade espiritual, isso eu não consigo me acostumar, mas a gente vai navegando através disso tudo. Interessante que 2 semanas atrás nós recebemos um grupo dos Estados Unidos que veio me ajudar a pintar a igreja, fazer uma renovação na igreja. Ela estava feia, inundou, eles estavam nos ajudando e pediram para ver o templo da demônio. Né? Então eu os levei, que é na vila onde nós temos a igreja, eu levei esse grupo, eram 9 homens. E o templo estava aberto. Eu não entrei, eu não gosto, não me sinto bem. Eles fazem sacrifício lá dentro de bichos, e é horrível. E eles entraram, e é tão interessante ver que é uma espiritualidade tão maligna que eles saíram de lá, um saiu chorando, o outro saiu vomitando, horrível. Então, e o dia foi estragado, todo mundo ficou muito pesado, todo mundo ficou muito ruim, quanto à presença abertamente satânica daquele lugar. Então, ter que conviver com essas religiões do leste, que em geral são muito ocultistas e muito abertas para esse tipo de religiosidade, no caso, manifestação demoníaca, adoração de Uhum. demônios, espíritos, bichos. Então, tudo isso é muito desafiador para mim ainda, ter que conviver com tudo isso. E de família, a nível familiar, às vezes a gente se sente impotente, eu, como homem, como pai, como esposa, não poder fazer muita coisa, já que a gente vive num país ainda de recursos muito limitados na saúde. Então, minha esposa teve câncer, a gente teve que voltar para o Brasil, passamos quase um ano. Meu filho, nesse verão, agora de junho, ele caiu, rolou a escada, teve problemas no cérebro e não está acompanhando a escola bem. Eu tive que receber uma permissão do governo agora para poder educá-lo em casa, porque ele não acompanha mais, alguma sequela ficou. Então ele não tem acompanhado, então ele precisa de ajuda mais pessoal. Então são essas coisas que a gente vem ah, batalhando, e aqui ele e a gente vai tentando então sobrepor todas essas dificuldades que muitas vezes vêm sobre a gente de forma pessoal. Mas, mais uma vez, o Senhor é muito fiel e tem nos ajudado e socorrido em todas essas situações. Como é que ficou o olho dele, pastor? O olho dele ficou ok, ele não precisou. Não, graças a Deus, ele não precisou, não teve sequela no olho. Ele estava com um cisto muito grande atrás do Uhum. olho que estava empurrando o globo ocular dele, estava quase saindo. Mas a medicação trabalhou e o cisto ele acabou indo embora. Então ficou apenas a questão cognitiva dele, que ficou Sim, muito, muito lenta, e ele não tem acompanhado, precisa de ajuda especializada para isso, que Deus também já providenciou. Então a gente graças a só Deus. agradece e seguimos, a gente segue em frente. Muito bem. Pastor, mais uma pergunta sobre a questão ministerial.
Diante de todos esses desafios, essas provações, essas dificuldades quanto ao ambiente hostil que vocês estão, né? O senhor acabou de relatar da espiritualidade maligna que está aí, obviamente, e talvez bem mais do que em outros cantos do mundo, talvez. Mas desses mais de 10 anos que o senhor está aí, quais são as alegrias que o senhor é claro que eu creio que o senhor lembra de todas as alegrias de cada conversão que aconteceu aí, mas, é bom falarmos também das alegrias, não só das coisas ruins, até porque o ministério nos proporciona momentos alegres também. Quais foram os momentos mais alegres que o senhor, teve no seu ministério, de maneira que esses eventos alegres lhe motivaram a continuar onde o senhor está? Bom, eu acho que porque as conversões são escassas aqui, muito lentas, então cada conversão me traz muita alegria e renova o nosso espírito para continuarmos trabalhando nessa área, porque às vezes fica um pouco desanimador você trabalhar, colocar tanta força, tanto esforço e você não vê frutos como você deseja ver. Mas conversões, pessoas, por exemplo, a Boleta, que eu acabei de citar, que você também lembrou, e ver ela feliz hoje, realizada na igreja, isso me traz muita alegria. Saber que Deus utilizou alguma palavra que a gente usou, o apoio que deu. Então, tudo isso traz muita alegria. Essa moça realmente que se converteu recentemente, há 7 anos, a gente já estava desistindo já dela, mas ela tá assim com uma fé tão inabalável e ela me leva para a família para compartilhar com avós, com primos e primas. A gente vê assim um desejo enorme no coração dela de ver a família dela ganha para Cristo. Então tudo isso nos motiva. Então são motivos de alegria e que eu acho que para um missionário não tem alegria maior do que ver pessoas se convertendo. E também você conseguindo ver pelo menos um pouco do que Deus está preparando para o futuro. Ninguém é perfeito. Nós temos treinado alguns rapazes para o ministério e eles erram, como todo cristão erra. Mas vê-los se interessando, vê-los tentando melhorar para poder servir a Deus, a gente sabendo que um dia se tiver que ir embora ou precisar ir embora, ah, pelo menos teremos 2 pessoas, 3 almas, 4 almas que poderão levar esse ministério à frente. Então, isso são alegrias. E pessoas comprometidas, pessoas que estão pegando a sua visão e que vão levar à frente também esse desejo, essa visão. Essas são alegrias, com certeza, que a gente não poderia deixar de mencionar. Perfeito. Como é que é a cooperação das igrejas aí, pastor? Das igrejas que lhe apoiam? Obviamente que a cooperação financeira, ela é importante para o nosso sustento como missionários, como ministros do evangelho em outro canto, porque estamos dedicando a nossa vida para falar de Jesus. Mas eu Amém. entendo que a cooperação de igrejas, elas devem ir além do financeiro. Então, eu queria saber como é que é essa questão de cuidado. Como é que as igrejas que lhe apoiam cuidam de vocês, além do financeiro? Qual é o impacto dessas igrejas que cuidam de vocês aí? As nossas igrejas têm sido muito fiéis nas suas orações. Eu creio que isso é um encorajamento muito grande. Você receber uma mensagem, muitas vezes, de pessoas que você nem conhece, no sentido pessoalmente, que você não conheceu, que você esteve com. Mas pessoas que recebem um informativo nosso, conseguem nosso telefone, mandam uma mensagem, estou orando por você, não os conheço, mas ouvi e li sobre o que vocês estavam passando, o seu ministério. Eu quero só lhes dizer que vocês estão cobertos nas minhas orações de minha família também. Então, esse cuidado das nossas igrejas e de irmãos que a gente nem conhece pessoalmente, isso tem sido um encorajamento também muito bom. Ah, uma das coisas que a gente gostaria muito era de poder receber igrejas e pessoas aqui na Guiana do Brasil. Esses 15 anos, apenas
uma igreja veio aqui, que foi a igreja de Maranata, lá do Edson Queiroz, com o pastor Tiago. Ele veio 2 vezes. Então, a única igreja do Brasil que veio aqui como para trabalhar, para estar conosco. E eu sei que é caríssimo, apesar da Guiana estar na América do Sul, é caríssimo, é horrível. É uma das razões para quais a gente não vai no Brasil tão frequentemente, é porque não dá, é muito caro. Eu entendo que fica muito complicado de virem e passar um tempo, verem o campo, mas as orações, as mensagens de carinho, de apoio, isso tem sido um cuidado. Nós recebemos isso como um cuidado, um interesse. Com certeza há o interesse de poder vir, mas enquanto não dá, uma pequena mensagem já encoraja bastante. Então, a gente se sente muito bem amparado, muito bem apoiado por nossas igrejas. Muito bem. Então, pastor João, quais são agora sobre as perspectivas para o futuro, as perspectivas do trabalho para o futuro? Quais as suas perspectivas quanto ao trabalho que o senhor tem feito aí? Quais os indicativos do futuro para a igreja que o senhor tem cuidado aí, para o trabalho missionário que o senhor tem feito aí? Bom, eu tomo de conta de 2 igrejas, estão em torno de 1 hora de distância uma da outra. Uma na cidade onde a gente reside e a outra nessa vila hindu que eu acabei de mencionar. Então, a igreja aqui da nossa cidade, nós temos um bom grupo de homens, líderes, que já podem levar e conduzir esse ministério à frente. Então, nosso plano é ano que vem sairmos dessa igreja, deixarmos com liderança local. Continuaremos na vila hindu, pelo fato de que nós não temos homens lá ainda, é uma igreja que sofre muito com migração, todos foram embora, e vai precisar de mais tempo para que aquele trabalho se estabeleça. E então, no ano que vem, saindo dessa igreja, vou dedicar tempo à nossa igreja batista Emaús, que é o nome da igreja na vila hindu, e estamos iniciando o trabalho na vila de Scottsburg, que é uma vila muçulmana. Então temos trabalhado lá, temos feito porta a porta toda semana, visitas, já estamos levando algumas pessoas dessa vila para a nossa igreja, porque nós não temos um lugar ainda para nos reunirmos nessa vila muçulmana. E também uma grande bênção para nós foi poder ter encontrado nossos irmãos aqui do lado, no Suriname. Nós moramos bem na fronteira com o Suriname. Então a segunda maior cidade do Suriname fica aqui no nosso quintal, só tem um riozinho que nos separa. Então temos igrejas por lá e no ano que vem vamos começar também a ajudar essas igrejas. Há uma igreja batista no estado inteiro e tem uma outra denominação. Ela não é batista, ela é evangélica, mas ela não é batista. Então vamos também estar trabalhando com eles, equipando-os para o evangelismo. Então, minha família e eu, e a missão nos Estados Unidos, com quem também somos filiados, estaremos então expandindo o ministério para o Suriname, com treinamento na área de liderança, evangelismo e estabelecimento de novas igrejas. Então, o futuro, pelo menos, aos nossos olhos, temos planejado, o Senhor tem guardado, dará uma boa colheita e boas oportunidades, tanto aqui na Guiana, quanto no nosso país vizinho. Legal. Quanto à estada de vocês aí na Guiana, há planos de saírem da Guiana para retornar ao Brasil ou ir para um outro país? Não, a gente não tem nenhum, pelo menos Deus não colocou ainda no nosso coração a vontade ou indicou que a gente deve sair. Pessoalmente, mas isso eu posso estar enganado, mas pessoalmente eu acho que Guiana vai ser o único campo da nossa vida. É o que eu sinto. Mas a gente não está fechado caso Deus nos mande para um outro local. Eu estive na Bolívia e há alguns anos atrás, sempre que eu vou ao Brasil, eu vou à Bolívia. Então, se um dia o Senhor fechar portas para esse país e disser claramente que não é mais aqui, e considerar um país, eu consideraria Bolívia. Mas
não planejo ir, só se assim, eu realmente deixar muito claro. Mas é Guiana, até não me importo de morrer por aqui, não. Aham, entendi. Legal, pastor. Eu lembro muito do meu colega de seminário, se formou comigo e foi ordenado junto comigo, pastoreou a mesma igreja, a mesma que o senhor citou, a Maranata, junto comigo, o Inácio. Eu lembro que na época de seminário ele falava muito da Guiana, que ia para Guiana e tal, aquela coisa. Acho que foi umas 2, 3 vezes para ir. Contou algumas histórias interessantes. Até eu lembro de uma história que ele falou que vocês estavam numa casa comendo. Era uma comida um pouco estranha. E aí eu sei que ele terminou o prato. E aí o anfitrião ofereceu de novo. Aí o senhor disse, não, ele quer mais, ele quer mais. Eu lembro dessas histórias que ele conta. São assim, engraçadas. E ele dizia que iria para Guiana. E eu sempre tive na cabeça que ele ia para Guiana. Mas Deus, como o senhor falou, Deus trocou os planos, mudou os planos. Então nós entendemos que é Deus quem direciona. Assim como Sim. o Provérbios 16 diz que o homem pode fazer planos, né, mas a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Nós temos ali condições de planejar, de colocar no papel, mas é o Senhor quem direciona. Sim. E eu creio nisso também. É verdade. Quanto à questão, vamos dizer assim, de saudade, de falta, do que vocês sentem mais falta aqui do Brasil? Ô, meu irmão, a minha mãe faleceu esse ano e eu não consegui vê-la. Ela não consegui voos, então antes de morrer, ela passou 2 semanas hospitalizadas e ela queria muito me ver para saber que ia falecer. E eu não consegui, conseguimos até falar com o presidente da Gol, mas mesmo assim não conseguimos chegar, eu não consegui chegar lá. Então, eu sempre senti saudade da minha família, sabe? Sempre. Mas eu acho que depois disso, desse evento, minha mãe faleceu, eu só pude chegar 1 semana depois do sepultamento, mexeu um pouquinho comigo, sabe? E eu tenho sentido ultimamente muita falta da minha família. Mas família, com certeza, e uma das coisas que a gente sente também muita saudade é da igreja, daquela vida cristã. Aqui na Guiana a gente é pioneiro. Nós não temos acampamentos, nós não temos conferências, nós não temos encontro de pastores porque não há. Então a gente acaba às vezes se sentindo seco e às vezes se sente também ultra só demais. Então às vezes a gente vê no Brasil, a gente acompanha com os nossos amigos conferências, acampamentos, encontros de pastores, encontros de homens, e a gente vê assim, nossa, como está desenvolvida a comunidade cristã no Brasil, como está atuante, como está vibrante, e aqui a gente não tem nada disso. Então às vezes isso nos faz sentir assim, será que não já está bom de voltar para casa e ser alimentado um pouquinho? Então, saudade, principalmente, e também da comida. A gente acostumou demais com a comida daqui, mas como nordestino, você tira o nordestino do Nordeste, mas você não tira o Nordeste do nordestino. E a gente sente falta de farinha, a gente sente falta de praia, de comer peixe, de comer esse tipo de coisa que não tem. Então, são essas coisas mínimas, assim, a gente consegue viver sem, a gente não fica perdendo tempo ou sentindo pena de si ao tempo todo por conta de não ter mais isso. A gente sabia, quando você aceita, quando Deus chama, você entende, não é um chamado cego, você entende o que vai deixar, você entende o que vai ganhar também, não é só perda, você ganha também. Então a gente acaba acostumando e a gente vai vivendo, a gente não é infeliz aqui, sabe? Mas é só a saudade. Bom, você é do Rio Grande do Sul, morou no Ceará, e não tiraram o Rio Grande do Sul de você voltou. Então acho que você entende o que eu estou querendo dizer. Com certeza, com certeza. Você consegue viver, você é feliz lá, mas sentir um pouquinho do que você é, experimentar, vivenciar o que você é, não poder fazer esse tempo todo, às vezes dá uma coisinha no coração da gente. Então a saudade é da terra, família e comida. Eu sei bem como é essa questão. Agora quem tá sentindo mais na pele agora é minha esposa. Eu imagino. Saiu lá de Canindé,
E assim, é a saudade da família, é a saudade do peixe, é a saudade da farinha, do cuscuz. Então, tem muitas coisas que envolvem a falta, né? Sim, Mas, graças a Deus que o Senhor nos dá a convicção de que nós devemos estar onde estamos e sim, que devemos estar contentes, satisfeitos aonde estamos, porque é Deus quem está nos sustentando. E eu sim, com acho que certeza. isso é fabuloso para a vida daqueles que investem a sua vida em prol do reino, em prol de servir ao Senhor em outro canto. Abrem mão de si mesmos, né, para ir para um outro canto, para abençoar outras pessoas. Eu acho que é gratificante quando a gente faz isso. Tá? Pastor, indo para o final da nossa conversa, quanto a necessidades, falando como teólogo, o senhor é teólogo, quanto à necessidade de material, de cursos, de pastores especializados, aí onde o senhor está, necessidade de mais obreiros, necessidade de financeiro para construir, quais as necessidades que hoje o senhor enfrenta no trabalho aí na Guiana? Bom, a Guiana é um campo bem difícil, no sentido de cultural e religioso, e eu entendo porque alguns dos nossos colegas desistiram. Dá para entender. A nossa necessidade maior, nossa necessidade seria de trabalho, de pessoas que viessem com esse interesse mesmo de que eu vou trabalhar, vou fazer isso para o Senhor e vou dar o meu melhor. E eu não vou estar simplesmente olhando as circunstâncias, mas no que eu posso abençoar essa nação. E nós não temos, como eu falei, nós não temos conferências, nós não temos nada disso. Então, as pessoas que a gente está treinando, o grupo de homens, eu acho que falta pessoas capacitadas que poderiam nos ajudar com cursos, módulos relevantes, específicos para a nossa cultura, para o nosso mundo aqui. Então, trabalhadores, isso sempre vai ter necessidade, todo canto. Trabalhadores, pessoas que pudessem nos ajudar com o trabalho de educar, teologia, cursos e módulos para os nossos homens, para as nossas mulheres também. Então, assim, equipar o pequeno grupo cristão que se encontra aqui na Guiana. Então, eu creio que esses são os principais. A questão financeira ninguém nem fala, porque a necessidade é em todo canto. No Brasil também há, mas a gente consegue ver Deus suprindo. Então, confiar em Deus e Ele supre. Sim. Essa é a questão. Para construção, para melhorias. Isso acho que a gente nem precisa falar, não. Todo mundo sabe que sempre há, sempre haverá. Muito bem. Pastor, quais os seus conselhos, para terminar o nosso tempo aqui, não tomar mais do seu tempo, os seus conselhos para aqueles irmãos e irmãs que estão trabalhando em uma empreitada missionária, aqueles que querem ser missionários, aqueles que querem dispor a vida ao Senhor, trabalhando, evangelizando as pessoas. Quais os seus conselhos para essas pessoas que estão se preparando para ir para o campo, para ir falar de Jesus para os outros, e quais os seus conselhos para as igrejas dessas pessoas, essas igrejas que estão enviando esses missionários? Irmão, hoje eu falo assim, e eu não falo de um pedestal, falando ele sabe demais. Não é nada disso. Mas esses 15 anos, o Senhor nos mostrou coisas, e nossa experiência, com a experiência de outros e conversando com outros, hoje eu posso dizer assim com bastante confiança, e dizer para aqueles que querem vir, para as igrejas daqueles que virão ou querem vir. Quando você vem para um campo missionário, seja ele onde for, nas Américas, dentro do Brasil, quando você sai da sua terra, entenda que você está você está em um acordo com o Senhor. Você está deixando a sua terra e você não vai viver mais na sua terra. Não se iluda,
As pessoas acham muito romântica aquela coisa do missionário, mas não tem nada de romântico. É trabalho. E você precisa vir com essa mente. Se você vier com essa mente naquele romance de o missionário foi, olha, você vai se frustrar, e você vai frustrar com quem você está trabalhando. Tem que desromantizar essas questões, né? Tem sim, bota isso de lado, isso não é romântico, isso é trabalho. Não tem nada de romântico aqui. Vá trabalhar e lembre, não fique pensando, ai, coitado de mim, eu não consigo, não entendo esse povo, eu não. Isso é pensamento de derrotado e é o que tem destruído, é o que tem incapacitado muitos missionários. É incrível o número de pessoas que já passaram por aqui. Estou falando de brasileiros, de outros de missionários americanos com quem a gente conversa. Essa coisa de sentir pena de si e achar que você é um mártir de ministério, eu acho que isso é o começo da derrocada de trabalho ministerial, missionário. Venha sabendo que você vai trabalhar e seja fiel naquilo que Deus colocar na sua mão. Você nunca vai para o campo dizendo, eu não vim para fazer isso. Eu não vim para fazer isso. Você veio para fazer o que Deus mandar. Eu não sou pintor, mas eu pinto. Eu não sou cantor, mas eu canto. Eu não sou teólogo, eu não tenho a formação acadêmica gigantesca, mas eu ensino o que eu sei. Eu dirijo, eu sou motorista, eu sou cozinheiro. Você nunca vem para o campo dizendo para Deus, eu só vou fazer isso, eu só vou cantar, ou eu só vou fazer música. Isso é péssimo. Então, se você vem para o campo, faça o que Deus pedir, a necessidade que tiver, e seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. É o conselho que eu dou, e assim você vai ser feliz, ou pelo menos satisfeito, trabalhando fora de casa, com um povo diferente, com comida diferente, língua e cultura diferente. É a única maneira. É desse jeito. Sentir pena de si e ficar sempre pensando no que você deixou, no que você largou, só enfraquece. Perfeito, perfeito, pastor João. Deixa eu lhe agradecer pelo tempo que o senhor dispôs a nós, para nos ensinar, para nos falar um pouco sobre o Ministério da Guiana, mesmo que tenha sido algo não tão extenso, mas eu creio que vai ajudar as pessoas a entenderem melhor o trabalho aí na Guiana, como é que é a questão aí no país. E eu já estava esquecendo, olha só, como é que vocês estão vendo, quase esquecendo, essa questão da Venezuela tentando invadir essa parte territorial da Guiana? Bom, a gente morou lá há 10 anos nessa região, então a gente conhece bem aquele lugar. Nós temos uma igreja, nós plantamos uma igreja lá e temos um monte de irmãos nessa igreja que estão com medo. Ninguém quer fazer parte da Venezuela, eles não têm conseguido nem administrar o país deles, as reservas deles. Então agora eles querem essa reserva daqui. Então tudo isso já foi, eles já concordaram na divisão de fronteiras em 1899. A Venezuela, nos anos 60, começou a reivindicar, e agora, depois que descobriram muito petróleo, muito diamante, muito ouro naquela região, resolveram então que era de tomar o que era deles, que não é verdade. Mas enfim, em geral, quem mora por lá está com medo, mas a gente tem visto que os parceiros da Guiana, principalmente os Estados Unidos, que é o que está removendo todo o petróleo daquela região, já está fazendo exercícios militares, temos aviões, helicópteros dos Estados Unidos e soldados naquela região. Então isso é para dissuadir a Venezuela, e eles, na verdade, vão se encontrar quinta-feira, o presidente da Guiana, o presidente da Venezuela. Eles convidaram o presidente do Brasil para tentar mediar um acordo para que não haja nenhuma guerra e nenhuma modificação de fronteiras, pelo menos por agora. Então a gente acha que não vai ter nenhuma invasão. A Rússia não está apoiando a Venezuela, que era o que eles estavam contando. Sim. E Vladimir Putin mandou uma carta dizendo que vocês devem resolver os problemas de vocês em paz. Ou seja, quem já está com a guerra não quer outra. É verdade. Em sua era. Né? Enfim, então a gente crê que a situação não vai escalar para pior, e que aguardamos que tudo isso seja resolvido pacificamente, pelo menos por um tempo.
Sim. Eu estava vendo hoje no noticiário mais cedo que o ministro da Defesa do Brasil disse que não vai permitir a Venezuela passar a fronteira, porque precisa passar pelo Brasil para passar para a Guiana, se eu não me engano. E o ministro da Defesa disse que não, sem chance de permitir que a Venezuela faça isso. Mas orar por essa questão, continuar pedindo ao Senhor que intervenha nessas questões dessas nações. E mais uma vez eu quero lhe agradecer pelo tempo que o Senhor dispôs a nós. O meu desejo é que Deus abençoe o seu ministério aí, a sua família, continue nos sustentando e continue abrindo as portas para o Evangelho aí onde o Senhor está. Amém. Obrigado pelo convite. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite, pastor. Então, um forte abraço e Deus abençoe o senhor e a sua família. Abraço, irmão. Deus abençoe você e a sua família também. Amém.